Estamos aqui diante da Tua presença santa, ó Deus, e agora vamos meditar na Tua santa palavra. Somos Deus, Senhor meu Deus, Tu és o nosso Senhor, aquele que administra sobre nós. A Tua vontade, ó Deus, seja imposta em nós. Querido Deus e Pai eterno, da graça e da vitória a todos. Derrama, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, fala os corações, estenda as Tuas mãos santas. Poderoso Deus e Pai eterno, vem operar em nosso meio. Maravilha, Senhor, para que possamos glorificar o Teu santo nome. Também, nesse momento, aproveito para pedir mais uma vez em prol daqueles que estão, Senhor Jesus, enfermos. Nosso irmão João, que está no UTI, Senhor meu Deus, a irmã Mariana, que está internada. Só Tu és poderoso para dar graça e vitória a todos. Derrama do Teu poder e da Tua graça. Assim eu peço e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, se os irmãos puderem ficar, né? Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24 e o 25 e o 26. 24 e 26 do capítulo 16 de Mateus. Nós vamos falar algo sobre estarmos abnegando a nossa vida, né, em prol de seguir verdadeiramente a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Até aqui, os irmãos podem sentar, glorificando a Deus. Bom, aqui está claro, né? Jesus nos chama diferente do que muitos poderiam estar chamando, né? Alguém que quisesse agradar as pessoas, chamaria: olha, você venha como está, fique como está, aqui é liberal, aqui se faz o que você pensa, você pode cumprir, você pode fazer, não temos regras, não temos nada, né? Porém, nós sabemos que tudo aquilo que não tem regra não chega a lugar algum. Tudo precisa ter uma regra. Tudo nós precisamos saber que existe um limite, né? Se nós não tivéssemos lei no Brasil ou no mundo, seja no Brasil onde nós vivemos, né? Se nós não tivéssemos leis, cada um fazia o que queria. Então, nós temos leis municipais, temos leis estaduais, temos leis federais, né, que regem a nossa organização. Por quê? Porque sem elas a gente não chega a lugar nenhum. Porque eu poderia entrar, né, na casa de qualquer pessoa e falar: aqui é meu, não existe lei para isso, né, para que diga: mas se eu construir, não interessa, não existe a lei de propriedade, não existe lei que deixa você com uma garantia. Então, toda lei, ela vai para uma organização. E eu já disse aqui muitas vezes que aquele movimento da década de 50, fim da década de 50, começo da década de 60, né, chamados hippies, né? Por que eles não foram para frente? Porque justamente não se tinha regra e nem lei, cada um fazia o que queria. Cada um é dono de si, cada um tem o seu pensamento. Era muito bonito, chegavam lá e ficavam, né, somente com música, acampados, né, e não produziam nada, e não faziam nada. Então durou-se, né? Alguns países quiseram fazer a imitação que teve ali nos Estados Unidos, que foi grande, né, ali o movimento, mas não chegou a nada. Por quê? Porque não se tinha líder, né? Não se tinha regra. Cada um faz o que quer, beleza, é muito bonito, né? Estamos todos aqui e não produzimos nada,
E quem vai produzir para comer? Né? Ah, mas tem alguém que produz. E se fossem todos assim? Né? Ninguém produzia, ninguém fazia, ninguém trabalhava. Então, logicamente, nós sabemos que há necessidade de nós termos regras, leis, regras de conduta, né? Para que nós possamos cada dia estar melhor, né? E sermos organizados. A própria bandeira do Brasil já diz isso, né? Ordem e progresso, né? Então, ordem, para ter progresso é necessário que nós tenhamos uma ordenação. Então sempre vai haver, né? Nós sabemos que na cadeia tem regras, né? Ali não regras impostas pelos policiais ou pelo governo, mas regras impostas pelos próprios presidiários, né? E é regra muito mais duras do que aqui, porque paga-se com a vida, né? Nós não temos pena de morte no Brasil, mas nas cadeias paga-se com a vida, né? No mundo do crime as regras são duras, eles não querem obedecer as regras que se tem na sociedade, mas querem que obedeçam as suas regras. Isso é interessante. Então, por quê? Porque sem regra não se chega a lugar algum, não se tem. Então, é necessário. E Jesus, ele começa a dizer, olha, você quer ser meu discípulo, você quer me seguir? Ele fala, primeiro, vai ter que ter uma negação, uma abnegação, né? Vai ter que ter uma recusa da sua parte, que é o quê? Negar a você mesmo. Quer dizer, agora eu quero seguir a Jesus, então eu não posso dizer que eu sou dono da minha vida, que eu faço o que eu quero, que eu vou onde eu quero, que eu ando aonde eu quero. Não mais. Se eu quero ser um verdadeiro discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, eu preciso andar nas regras de Cristo. Eu preciso estar de acordo com as regras do reino de Cristo, do reino de Deus, né? E a primeira é negar a nós mesmos. Nós nos negarmos a nós mesmos. Quer dizer, eu não sou nada. Eu agora sou uma pessoa, sou um indivíduo, né? Sou um cidadão, mas para o reino de Deus eu não sou nada. Eu estou agora de acordo com a vontade daquele que me salvou, daquele que me chamou, daquele que morreu por mim, e que ele fala, você tem que, se você quiser ser meu discípulo, meu seguidor, você vai ter que se negar, né? Você mesmo se negar. E aí ele diz assim, ó, toma a sua cruz, e aí então você pode seguir, né? E a cruz aqui não é como muitos fazem, né? Que eu já vi muitos, já até presenciei pessoas, né, nas estradas levando uma cruz, logicamente que tinha uma rodinha baixa, né, atrás, não sei também se era oca ou não era oca, né? Mas pessoas, já vi muitos também reportagens, hoje parece que não tem mais isso, né? Mas pessoas que saíam e andavam, né, mais de 1000 quilômetros para ir a algum lugar, pagaram uma promessa, levando uma cruz nas costas, né? E não é isso que Jesus falou, agora que cada um vai fazer uma cruz aí e vai sair carregando por aí. Não, mas a cruz, logicamente, é a cruz ela fala de sofrimento, a cruz ela fala de morte, a cruz ela fala de entrega, né? Então essa cruz ela vem dizer muito sobre a nossa vida. Por isso Paulo, ele vem dizendo, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, por quê? Porque agora as suas vontades, né, não estavam mais afloradas em si mesmo, mas agora estavam de acordo com a vontade do Senhor que o chamou, né, para ele ali no caminho de Damasco, que falou com ele, que cegou ele naquele momento e deu uma determinação para ele, e ele seguiu. E ele mesmo diz, fui obediente à voz, quando ouvi a voz, fui obediente, ele poderia não ser, estaria em suas mãos, mas ele diz, foi obediente àquela voz, né? E aí então, ele passa, né, a agora achar que não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. E se ele estava crucificado, quem está crucificado não tem mais vontade própria, não pode sair, né?
Alguém falou para Jesus: olha, desce da cruz, desce você, solta os outros, desce você e solte a mim, já que você tem esse poder, né? Por quê? Porque sabiam que a cruz impedia as nossas vontades, né? Ela cessava o direito e a vontade e a ação de qualquer pessoa. Então por isso Paulo diz que ele já estava crucificado. E aí diz assim, olha, no versículo 25: pois quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? A perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Né? Nós vemos aqui dois contrastes. Alguém quer salvar, perde. Aquele que perder a sua vida por amor, né, perder a sua vida pela causa de Cristo, ele ganha. Dois contrastes aqui nós vemos nesse versículo. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que Jesus faz. Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Nada. Nós sabemos que nada, né? Nenhum de nós tem a capacidade de darmos em prol, porque quem nos comprou foi Jesus. Agora nós devemos segui-lo, né? Carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Então eu agora estou segundo a vontade de Deus, né, na minha vida. Então a minha vida está pautada nas decisões do Senhor, não mais nas minhas decisões, nas decisões humanas, nos meus desejos, porque agora eu me nego, né? Então eu estou aqui negando a mim mesmo para poder seguir, porque senão não segue, né? Se nós mantivermos a nossa atitude, a nossa ação e a nossa decisão, a gente não se entrega verdadeiramente à obra do Senhor. Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48, diz assim, olha, esses versículos aqui, principalmente na Idade Média, eles tiveram muito medo de declarar às pessoas, né? De medo que as pessoas fizessem mesmo como está escrito, né? Jesus disse assim, olha, se a sua mão o fizer tropeçar, corta. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, né? E o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então veja que há uma determinação aqui muito dura, que pode levar alguém, né? Eu pequei, eu vou me mutilar. Jesus, logicamente, estava usando uma expressão aqui figurativa, né? Algo figurado, dizendo, olha, é melhor, se você for dar essa desculpa, se a sua desculpa vai ser essa, porque minha mão, né, eu não consigo, minha mão pega as coisas que não é para pegar, meu pé anda onde não é para ir, meu olho fica vendo aquilo que não é para ver, então é melhor você ficar sem, e pelo menos ter a salvação, né? Entrar na vida vindoura, mutilado, entrar aleijado, né? Ou entrar com um olho só, como, né, o caolho, é melhor do que você ter as duas mãos, ter os dois pés, ter os dois olhos e não entrar no reino de Deus com a desculpa de que isso te faz pecar. O que Jesus está dizendo? Que deve haver um controle na nossa vida, deve haver um controle. Aquela nossa tendência que nós temos naturalmente,
ou o pecado veio aflorar em nossa vida, as tendências, nós precisamos o quê? Parar com aquilo, cessar aquilo. Temos que parar, e seria melhor não termos, né? Muito embora não é, nós sabemos que não é essa expressão, ela nunca seria ipsiliteris ali, não seria para que nós viéssemos a cumprir como ela está escrita. Por quê? Porque Jesus disse, se você pensar, você já pecou, né? Jesus agravou a pena, agravou até o modo do julgamento, porque antes precisava na lei, precisava estar no ato. Aquele que for pego no ato, ele então deverá ser apedrejado, né? Aquele que foi pego no ato de adultério, então se ele não fosse pego no ato de adultério, né, ele saiu antes, não chegou a cometer o adultério, né, ele não seria morto. Por quê? Porque ele tinha que ser pego no ato, né? Ele tinha que ser pego ali no ato. E não foi pego, então ele se safava. Jesus falou assim, ó, se você somente pensar, né, você já cometeu adultério. Então a coisa ficou pior. Então não é o fato de eu não ter uma mão, não ter um pé, ou não ter um olho que vai mudar o meu modo de pensar. Eu tenho que mudar o que então? É o pensamento. Como eu disse, Jesus leva numa expressão dura para que a gente entenda que seria melhor. Seria melhor, né? Então nós temos que fazer o quê? Temos que vigiar, temos que negar a nós mesmos, né? Temos que fazer recusas do nosso querer, do nosso desejar, do nosso agir, para poder ser verdadeiro discípulo de Cristo. Senão, né, se eu não seguir aquilo que me for determinado pelo Senhor, não vai adiantar, né? Então, nós precisamos ter a consciência de que precisamos vigiar para que nós não deixamos o nosso desejo prevalecer sobre as coisas de Deus. Aquilo que é da parte do Senhor, não há problema nenhum. Mas aquilo que conflita o nosso desejo, que conflita com a vontade do Senhor, nós temos que deixar. Por isso é negar. Quer dizer, eu tenho vontade, eu tenho desejo, é um desejo próprio do ser humano, é um desejo natural do ser humano, mas não é agradável ao Senhor, eu deixo de fazer aquilo, eu me nego, né? Nego o meu desejo para seguir a vontade do Senhor. Lucas escreve no capítulo 14, versículo 26, 27 e também no versículo 33. Diz assim, olha: se alguém vem a mim e ama seu pai, essa é dura também, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha, falar isso daqui para uma mãe é duro, hein? Se ele ama, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, não precisa ser tudo, hein? Não precisa ser tudo. Pode ser um desses, né? Seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida. Até a sua própria vida. Mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja que renúncia que tem que ser feita na nossa vida, nem a nossa própria vida, nem aos nossos filhos, nem aos nossos pais, né? Nem aos nossos irmãos, e nem mesmo a nossa própria vida. Se nós amamos mais ela, por quê? Porque, logicamente, nós não vivemos num estado desse, mas muitos já viveram assim, entre entregar a sua vida ou negar a Cristo, né? Então, ele ganha a vida se ele negar. E Jesus diz que aquele que amar, o filho, o pai, os irmãos, ou a própria vida, mais do que ama Jesus, então não é digno. É por isso que muitas vezes
a gente perde, né, o esposo, perde a esposa, perde os filhos, perde os pais, né, perde o ente querido, e a gente precisa glorificar a Deus, né? Não é fácil, mas não posso amar mais do que ao próprio Jesus. Eu não posso negar a Jesus se eu acabo amando, mas outros eu estou negando, né? Então ele diz: não pode ser meu discípulo aquele que não carrega a sua cruz, ele volta a falar aqui de novo, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Também tem que levar a cruz, né? Da mesma forma, no versículo 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo, né? Então a vida cristã é uma vida de abnegação, quer dizer, eu tenho que renunciar, eu tenho que fazer uma renúncia em prol de algo maior, que é Cristo na minha vida ou da minha própria salvação. Por quê? Porque as coisas daqui ficam aqui mesmo. O meu pai é aqui, minha mãe é aqui, meus filhos são meus filhos aqui, né? Meus irmãos são meus irmãos aqui. Mas quando passa para a eternidade, né, as coisas se acabam, né? Esse relacionamento, ele se acaba. Lá vamos ser todos iguais, tanto para o sofrimento como para a alegria, né? E veja que Jesus, ele fala aí de verme, né? Ele não chama mais nem de pessoa, aquilo que foi para o inferno, né? Eu acabei de ler, aí será lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Quer dizer, perde a característica de criatura de Deus, né? Porque todos somos criaturas, e filhos são aqueles que aceitam e entregam sua vida, reconhecendo Jesus como Salvador. Mas aqueles que se perderem serão tidos por verme, né? Não são mais pessoas, porque vão ficar em sofrimento, não terão mais a parte de Deus, e isso vai causar todo o dano e prejuízo da segunda morte, como diz a palavra de Deus, né? Então, quem não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Nada nesse mundo pode ser maior do que Deus na nossa vida. Nunca podemos trocar a presença de Deus por riquezas, por bens materiais, e nem pelos seres humanos, pelos nossos entes queridos. Nós não podemos trocar, né? E ele mesmo diz que não veio trazer paz na terra, ele veio trazer divisão entre pais e filhos, marido e mulher, né? Entre irmãos. Ele veio trazer dissensão. Por quê? Porque ele sabia que aqueles que quisessem seguir a Cristo, ele teria uma contraposição dos seus parentes, né? Não só dos de fora, mas os de dentro também. Não só aqueles mais distantes, quanto a sociedade, mas aos próprios parentes. Iria ter muita perseguição. Então não posso deixar do meu amor, né, pelos meus entes queridos, ser maior do que a Cristo. E nem somando todos eles, né? Nem que eu some todos eles, amando o pai, a mãe, os filhos, né, os irmãos, somando não pode ser maior do que o meu amor por Cristo, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Paulo escreveu. E para nós encerrarmos, Romanos capítulo 6, versículo 11 a 23, encerrarmos por hoje, né? Porque ainda tem muitos, mas não vai dar tempo. Romanos 6, 11 e 23 diz assim, olha: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Olha, estou vivo, mas me considero morto. Então, eu estou me renegando a minha vida, renegando o meu ser, renegando os meus desejos, né? Então, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, quer dizer, para o erro, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Quer dizer, parte de nós não permite. Então, sou eu que tenho que
proibir, sou eu que não posso permitir que o pecado venha reinar em mim. Então eu tenho que fazer uma renúncia, uma abnegação. Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Porque, como eu disse, há desejo que em certas condições ela é aprovada por Deus, em certas condições não. Então, quando eu estou me abnegando, eu vou ver se aquele desejo meu é um desejo permissivo da parte de Deus ou não. Se for permitido, sem problema nenhum. E às vezes o mesmo desejo, dependendo da condição, ele é proibido e ele não é proibido em outra condição. Então, fazendo com que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Olha só, nós viemos da morte para a vida, porque sem Cristo estávamos mortos. Sem Cristo estávamos mortos, né? E agora nós viemos da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele faz a pergunta. E ele responde, de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passado, né? Passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos ou libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das vossas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que condição Paulo nos leva aqui a entendermos, né? Que antes fazíamos os desejos, antes de conhecermos a Cristo, fazíamos o desejo da carne, não tínhamos que abnegar nada, fazíamos o que queríamos. Porém, quando conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, passamos da morte para a vida, agora então, como escravos de Cristo, porque tem muitas Bíblias aí que falam servo, né? Mas na realidade é escravo. A palavra, eles falaram servo para escravo é feio, não é uma palavra meio pejorativa, mas a realidade é essa, né? A tradução mais perfeita é escravo, não servo. Trocaram por servo para amenizar, mas é escravo, é aquele que está sob domínio, porque nem todo escravo apanhava, nem todo escravo vivia acorrentado, né? Então, nós conhecemos uma realidade diferente da escravatura aqui no Brasil, né? Mas eram escravos e eram servos, né? Escravizados, e
não deixavam de ser escravos. E ele diz, então, agora como escravos de Cristo, né, nós precisamos obedecer, deixando, né, a forma que nós agimos com os nossos desejos. Precisamos abnegar a nossa vida, precisamos deixar, né, precisamos fazer com que aquilo que haja desejo em nós, que seja contrário à vontade de Deus, nós renunciamos em prol do Evangelho. Senão, nós verdadeiramente não somos de Deus, né? Então agora passamos a obedecer o ensino que nos foi transmitido e passamos agora à vontade do Senhor, não mais a nossa. Então é assim que nós chegamos ao céu, é assim que nós caminhamos com Cristo, é assim que nós podemos ser considerados servos de Cristo, quando nós somos levados a obedecer ao Senhor e negar a nós mesmos, negar os nossos desejos, né? Aquilo que for contrário à vontade de Deus, na minha vida eu não faço mais. Posso fazer? Posso, mas não faço mais. Por isso ele diz que voluntariamente, né, nós, e com consciência livre, nós aceitamos, né, seguir a Cristo. Agora então que nós venhamos a viver essa vida verdadeira, né, essa vida como discípulo, negando aquilo que é errado em nossa vida, para que nós possamos chegar ao céu, né? Então ele diz que nós tivemos esse desejo voluntário, que nos levou a procurar o Senhor para adquirir a salvação. E se quisermos permanecer, né, na presença do Senhor, precisamos viver em luta, viver abnegando, viver negando a nós mesmos, para podermos chegar um dia com o Senhor, né? Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração, que nós possamos, né, viver essa vida de abnegação, essa vida de renúncia, porque senão nós não somos verdadeiros servos do Senhor, não somos verdadeiros discípulos de Cristo. E ele disse: quem quiser vir após mim vai ter que renunciar aquilo que não agrada ao Senhor na nossa vida, aquilo que desagrada a Deus, nós devemos renunciar, ainda que para nós seja muito bom, né, seja prazeroso. Os prazeres que nos afastam de Cristo devem ser banidos de nossa vida, para que nós possamos um dia estar com o Senhor. Senão a gente vai ter também um lugar, né, e o lugar que Jesus chamou de verme, né, onde o verme não morre. Então é melhor nós sermos considerados como pessoas, né, conhecendo a Cristo, entregando a nossa vida e vivendo verdadeiramente para Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Só quero saber se há entre nós alguém que